Olá! Essa aula vai abordar o processo desmineralização-remineralização. Para isso, nós precisamos relembrar a composição química e estrutural do esmalte da dentina. Se você não lembra nada a respeito desse assunto, eu sugiro que você leia o texto de apoio que eu vou postar para vocês no AVA. Ele traz um resumo dos principais pontos a respeito dessas estruturas. Agora, se você lembra e essa aula vai servir apenas como revisão, pode seguir sem fazer nenhuma leitura. Bem, vamos lá. Vamos lembrar como que é composto o esmalte dentário. O esmalte dentário tem a sua composição de 96% a 97% de matéria inorgânica. Lembrando que essa matéria inorgânica são cristais de hidroxiapatita. 1% de porção orgânica, que são proteínas, lembrando que são proteínas simples. E aqui tem uma tabelinha das proteínas que compõem o esmalte. E 3% de água. Então, se vocês perceberem e lembrarem, o esmalte é basicamente mineral. Ele é um tecido acelular, tendo em vista que as suas células formadoras não estão mais presentes após a sua formação. Depois que o dente erupciona, lembra que o último estágio da amelogênese é a fase protetora, em que os ameloblastos viram células baixas que protegem o esmalte junto com todo o órgão do esmalte. E depois eles não ficam mais ali. Então, o esmalte é uma estrutura puramente mineral, basicamente puramente mineral. E se vocês lembrarem da microestrutura dele, ele é composto por prismas. Se vocês olharem, esses prismas parecem buracos de fechadura. Sendo que aqui eu estou falando de cabeça de prisma, que é formado pelo esmalte prismático. E aqui, cauda de prisma, formado por esmalte interprismático, perdão. Então, essa estrutura aqui, interprismática e prismática, dão um aspecto do esmalte dentário como se fossem buraquinhos de fechadura. Lembrando que a diferença de dureza, não existe diferença de dureza entre o esmalte interprismático e o esmalte prismático. A única diferença são as direções dos cristais de hidroxiapatita. Então, o esmalte dentário é uma estrutura quase nada porosa, só micromoléculas muito pequenas conseguem passar entre esses prismas, como o peróxido de hidrogênio, que é o material utilizado para fazer o clareamento dentário. Mas, no geral, esse tecido é praticamente impermeável, porque esses cristais são bem justapostos. Agora, falando de dentina, a dentina é uma estrutura totalmente diferente. A origem da dentina, lembra que ele é um tecido de origem conjuntiva, e aí ele vai ter a sua matriz orgânica com o principal componente colágeno tipo 1, 3 e 5, e alguns constituintes não colágenos. Ele é um tecido que tem 70% de conteúdo mineral. Lembra? Diferente do esmalte, então ele tem uma baixa quantidade de mineral comparado ao esmalte. Isso dá a ele a propriedade de resiliência, a quantidade de mineral junto com a sua estrutura. Lembra que a sua estrutura é tubular. Então, na dentina, eu consigo ver túbulos de esmalte. Esses túbulos são percorridos pelos odontoblastos. Os odontoblastos preenchem esse espaço e fazem com que toda a dentina tem esse aspecto tubular. Também na dentina nós podemos encontrar a dentina peritubular, que é essa dentina mais endurecida, e essa região eu tenho 90% de conteúdo mineral, e a dentina intertubular, que aí se aproxima dos 70% mineral. Tá? O principal mineral da dentina também é a hidroxiapatita, porém a gente tem uma quantidade menor. Lembrando também que na dentina a gente tem células viáveis a vida toda que podem defender o tecido dentinário caso tenha um agente agressor. Se você não lembra muitas coisas a respeito dessa breve revisão que eu fiz a respeito de estruturas de esmalte e dentina, recomendo novamente.
Leia o texto que eu estou postando no AVA, ele será fundamental para que você consiga entender as próximas etapas. Agora, se para você está tudo bem, pode seguir nessa aula. Agora, nós vamos falar do fenômeno DESRE, ou fenômeno desmineralização, remineralização. Pessoal, esse fenômeno acontece a todo momento na nossa boca. Toda vez que eu ingiro algum alimento que modifica o pH da minha boca, a gente vai ter o fenômeno DESRE. Então, eu digo para vocês, o fenômeno DESRE é fisiológico. Ele acontece no nosso meio bucal a todo momento. Tá? Ele pode se tornar patológico se houver um desequilíbrio. Então, imagine esse fenômeno DESRE como se ele fosse uma balança. Então, se eu tenho essa balança em equilíbrio, eu estou tendo um organismo, um processo fisiológico. Agora, se essa balança desequilibra, aí a gente vai poder ter perda mineral. Então, vocês vão ver que a lesão de cárie, a perda de mineral do dente, vai ser por um desequilíbrio dessa balança do fenômeno DESRE, tá? Então, acho que a princípio, vamos entender o que é esse fenômeno DESRE? Então, como que acontece a dinâmica mineral no dente? Então, o principal mineral do dente é a hidroxiapatita, como a gente já viu. Então, olha lá, o dente repleto de hidroxiapatita e aqui eu tenho o meio bucal. Esse dente está em contato e em trocas dinâmicas com o meio bucal a todo tempo. Principalmente o esmalte. O esmalte, gente, é mineral. 97% dele é mineral. Então, vocês vão ver que todas as trocas dele com o meio bucal são puramente químicas. Então, imagina agora se você está com o teu meio bucal saturado no sentido de em equilíbrio. Então, a quantidade de cálcio e fósforo do teu meio bucal está em equilíbrio com a quantidade do teu dente. Então, a gente fala que esse meio bucal está saturado em relação à hidroxiapatita. Ele está em equilíbrio. É a nossa balancinha lá em equilíbrio. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho mudança do pH bucal, e aí vocês já viram a questão do pH crítico. Então, vocês viram que o pH crítico para o esmalte é 5,5 e para a dentina 6,5. O conceito de pH crítico é que um pH abaixo do qual o grau da saturação da saliva com relação aos minerais do dente não é suficiente para impedir a perda mineral. Então, esse é o conceito do pH crítico. Então, quando o pH baixa desses valores, vocês vão ver que o dente vai querer ceder mineral para o meio bucal. Então, tive queda de pH abaixo do pH crítico, o que vai acontecer? E isso pode causar pela produção de ácido causada pelas bactérias do biofilme, então por isso que eu coloquei esse esqueminha aqui, açúcar mais bactéria igual a ácido. Quando eu tenho esse meio bucal ácido, vocês vão ver que o meu meio bucal fica subsaturado em relação a cálcio e fósforo. Então, ele precisa de cálcio e fósforo para que a gente tenha a estabilização desse pH. Da onde que ele vai conseguir? O dente vai ceder minerais para esse meio bucal. E aí, na tentativa de restabelecer esse equilíbrio do pH. Então, quando o meio bucal fica subsaturado em relação à hidroxiapatita, ocorre a desmineralização do dente, tá? Então, esse é o processo de desmineralização. Quando o meio bucal está subsaturado, quando ele fica subsaturado? Quando eu tenho um pH crítico, eu tenho um pH abaixo do crítico para o esmalte, para a dentina, a gente tem a deficiência de cálcio e fósforo no meio. Então, o dente cede íons para o meio bucal para a gente estabilizar esse equilíbrio. E aí, quando eu tenho uma estabilização desse equilíbrio, vocês vão ver que o meio, como a gente tem o restabelecimento do pH, a gente vai ver que o meio fica rico em cálcio e fósforo.
Então, nós falamos que o meio aí, nesse caso, fica super saturado em relação ao cálcio e o fósforo. Então, com esse restabelecimento do equilíbrio, veio vários mecanismos da saliva, a gente tem fluxo salivar, a gente tem capacidade de tampão, a gente consegue restabelecer esse pH, vocês vão ver que o dente, o meio bucal vai devolver esses íons para o dente, quando o meio bucal fica super saturado. Então, quando o meio bucal fica super saturado de cálcio e fósforo, em relação à hidroxiapatita, ocorre a remineralização do dente. Gente, esse processo ocorre a todo momento na nossa boca. Eu tenho desmineralização e remineralização, desmineralização e remineralização. E aí eu consigo manter a minha balança em equilíbrio. Claro, de forma dinâmica, ela não fica estática, mas ela está sempre em equilíbrio. Olha lá. Redes. E aí, o que vai acontecer? Olha novamente aqui uma imagem mostrando para vocês esse processo. Olha lá a hidroxiapatita, com a produção de ácidos, principalmente pela metabolização de sacarose. Eu digo principalmente porque ele não é o único açúcar fermentável, mas ele é o mais cariogênico. Com o meio bucal ácido, vocês vão ver que a hidroxiapatita vai se desfazer, então vai liberar cálcio, fosfato e OH-, que é a hidroxila, né? E aí vai ceder isso para o meio bucal. E aí a gente vai conseguir fazer com que esse meio bucal consiga estabilizar seu pH, tá? Importante, quanto mais baixo o pH da boca, mais mais hidrogênio está liberado no meio bucal. Quanto mais hidrogênio liberado no meio bucal, mais mineral o meu dente perde. Por isso que quanto mais baixo o pH, maior é a perda mineral, maior é o desequilíbrio dessa balança, mais difícil é retomar e mais demorado é retomar ou restabelecer o pH do meio bucal. E aí, o que vai acontecer? Imagina que eu tô com a minha balança em desequilíbrio. Se eu não volto, não tenho esse processo de desre acontecendo de forma dinâmica, eu começo a ter você vai ver que eu vou perder mineral e não vou recuperar. Isso vai fazer com que a gente tenha progressão de cárie. Então, vocês vão ver que, inicialmente, nós vamos ter uma perda ultraestrutural, que não é visível ao olho nu. Essa perda estrutural, se ainda a gente não conseguir restabelecer esse processo, começa a ser visível. Que vai desde uma manchinha branca, então o primeiro sinal de cárie a olho nu é uma mancha branca. Aí isso, a gente vem com uma cavidade até a destruição total do dente. Veja que eu preciso de tempo, a gente já falou do tempo para isso acontecer. E aí, aqui eu tenho o primeiro sinal visível de cárie. Se vocês perceberem, a gente tem aqui fósculas e fissuras cheio de manchas esbranquiçadas. E durante as próximas aulas, a gente vai entender e aprender a identificar essas manchas brancas e principalmente não confundir com outras alterações de esmalte que não sejam cárie. E aí, relembrando até do conceito de cárie, a gente falou um pouquinho disso. Então, a atividade metabólica das bactérias resulta nesse contínuo processo de desmineralização, nesse desequilíbrio do processo, e se houver muita des e pouca re, nós vamos ter o desenvolvimento de lesão de cárie, que progride em lesões muito pequenininhas, em que a abordagem que é super conservadora, até a destruição de praticamente todo o dente. Vocês sabiam que a cárie progride mais rápido na dentina do que no esmalte? Por que será? Tenta pensar aí. Muito importante, pessoal. A cárie avança mais rápido na dentina porque a dentina tem menor quantidade mineral, então é mais fácil desmineralizar. O pH crítico dela é menor, então eu não preciso atingir pH tão baixo para conseguir começar a desmineralizar.
E além disso, vocês vão ver que a estrutura da dentina de tubular não é maciça como é o esmalte. Então, é muito mais fácil a gente ter penetração de bactérias via túbulos dentinários, apesar de que a dentina se defende, nós já vimos isso em morfofísio e nós vamos ver aqui. Mas essa estrutura tubular permite com que a gente tenha um avanço mais rápido da lesão de cárie em dentina do que no esmalte. E aqui a gente está vendo uma imagem de uma lesão iniciada em esmalte. Então, se vocês perceberem, eu tenho uma lesão aqui, branca, aqui branca. Às vezes os pais chegam pra gente e falam, olha, meu filho não tinha nada no dente, ele tinha só uma manchinha branca que virou um buraco. Mas por quê? Essa mancha branca já é o primeiro indicativo de lesão de cárie. E quando eu faço uma imagem de microscopia desse esmalte com lesão de mancha branca, aqui eu estou vendo o esmalte sadio, e aqui eu estou vendo um esmalte com uma lesão de mancha branca, que é essa regiãozinha aqui. Olha lá, eu tenho um esmalte todo atacado por ácidos. E aí a gente começa a ter perda de estrutura de esmalte. Pessoal, muito importante, quando a gente tem perda de prismas de esmalte, a gente não consegue regenerar esse esmalte. Todo o processo de remineralização é apenas na superfície, superficialmente no esmalte. Então, se eu tenho perda de quantidade de prisma de esmalte, de cristal de hidroxiapatita, em que eu tenho comprometimento de estrutura, eu não recupero. Então, essa superfície aqui toda abrasionada, vocês vão ver que eu consigo deixar ela mais lisa, mais polida, mas as perdas estruturais de prisma de esmalte não se recuperam, tá? Então, é por isso que a gente não tem a regeneração do esmalte. Quando eu tenho o reequilíbrio do processo desrê, eu não consigo fazer com que o dente se recomponha e recupere alguma microcavidade que acontece nesse esmalte. Eu só consigo fazer a atuação na remineralização superficial desse esmalte. E olha lá, olha que interessante. Fazendo a associação da dieta com o avanço da cárie, veja que aqui eu tenho uma lesão de cárie com o indivíduo exposto a não exposto a sacarose, exposto 2 vezes ao dia, 4 vezes ao dia e 8 vezes ao dia. Vocês estão percebendo que 8 vezes ao dia esse esmalte está todo esbranquiçado? E aí, quando eu faço uma imagem histológica desse tecido, olha lá, essa região escura aqui é uma região que eu já tenho lesão de cárie, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai ter uma perda mineral, olha lá, porcentagem de perda mineral em função do uso com muita frequência de sacarose, 41% de perda mineral, em relação ao controle que não tem perda nenhuma. E aí, lembrando que esse esmalte não se recupera. Agora, quando a cárie atinge a dentina, nós já vamos ter outros processos acontecendo. Na dentina, nós vamos ter, como defesa do organismo, a obliteração do túbulo dentinário. Lembra que esse processo de obliteração do túbulo dentinário vai se chamar dentina esclerótica. Então, o odontoblasto, basicamente, vê que está vindo o agente agressor e ele fecha seu túbulo, tá? E além disso, nós vamos ter uma produção adicional de dentina chamada de dentina terciária. Essa produção adicional de dentina vai ser aqui, lembra? Dentro da polpa, tá? Esses odontoblastos vão avançar para cá e vai produzir uma dentina adicional. Nós vamos revisar isso quando a gente estudar a histopatologia da cárie. Enfim, breve revisão. Cárie avança de forma diferente em esmalte do que dentina, tendo em vista sua composição estrutural e química. Tá? Lembrando que o pH crítico para início da desmineralização é diferente do esmalte para dentina. O processo desrê é um processo fisiológico em que eu tenho um equilíbrio, lembrando que essa balança é dinâmica, dessa balança do processo desrê.
Quando eu tenho o desequilíbrio dela, eu começo a ter des e pouca re, a gente tem a perda mineral. Lembrando que o processo de perda de mineral e remineralização é todo pensando em saturação do meio. Quando o meio ficar subsaturado, ele doa íons para o meio bucal, e quando o meio fica supersaturado, ele cede íons para o dente. E nesse processo, se eu só tenho o dente doando e nunca recebendo, aí eu vou ter a lesão de cárie, tá? Tudo bem? Deu certo? Na próxima aula, nós vamos falar de mecanismo de flúor nesse processo de desrenho. Então, venho com esse vídeo assistido e enviem as dúvidas aqui via AVA. Um beijo para vocês!